Vai ter que confrontar. Olha os medos mais doidos. Medo de dirigir. Medo de abrir empresa. Medo de investir. Medo de ter filho. Medo de morar em São Paulo. São Paulo acho que tem que ter medo. Não, mas você tem que fazer o que precisa. Aqui não é a capital mundial do carro blindado? Você começou a ficar melhorzinho, compra o carro blindado. Às vezes você acha que é o bicho de 7 cabeças, mas 50 mil você compra o carro blindado. Você tem medo daquilo? Confronta aquilo. Tem uns lugares que o pessoal anda com a AK-47, não dá para entrar. Que é mais forte que o poder que a gente tem aí, né, do governo. Só que aquilo que você tem medo, você vai ter que ir para o confronto. Então, muda seu lifestyle, vai para uma cidade interior. A maioria dos interiores é tudo muito tranquilo. Mas não deixa de fazer o que precisa ser feito. Quer ficar aqui? Quero. Tem medo de assalto? Tem. Carro blindado. Aí vai prosperando, aí vai fazendo o que precisa ser feito. Só lembra de uma coisa. Todos os 2% de seres humanos que governam sobre a Terra são confrontantes. Você sabe uma coisa que eu vou indicar que vai funcionar bastante? Confrontar as manias e regras dos seus pais. Um dia meu filho, ele fica assistindo a live, eu estava com eles agora, e eles ficam o tempo inteiro fazendo pergunta, mas isso aqui, o senhor fez isso quando o senhor era adolescente, quando o senhor era isso, aí eu vai assistindo tudo que eu vou entregando os códigos. Eles perguntam tudo. E aí um dia, ele viu falando isso aqui, confronte as regras dos seus pais e as manias. Aí chega um bonitão em mim e fala assim, isso é uma mania ou uma regra do senhor? Tipo assim, você não vai sair disso, ou é uma coisa ou é outra. Só que lá em casa todo mundo é treinado. Quando pergunta numa dicotomia se é isso ou aquilo, o que a gente faz? A gente sai fora da dicotomia e cria a sua própria opção. Isso é muito forte. Quando alguém te perguntar assim, você quer isso ou aquilo? Mesmo que você queira, não responda isso ou aquilo, porque você está tirando esse formato cerebral da sua vida. Vá para uma terceira opção criada. Você cria uma nova opção para não ficar escravo desse formato. Vou te dar exemplo de formato cerebral, de formato mental. Vocês vivem uma ditadura, anotaram isso aí, chama ditadura da resposta. O cérebro foi moldado para dar resposta o tempo inteiro. A pessoa fala, você já fala. Quanto você ganha? Tanto. Não sei o quê. Você é feliz? Tá. Aí se você quiser tirar esse molde, que é um molde que prejudica bastante, você vai inverter o ônus. Você vai fazer perguntas. No interrogatório, se você quiser passar raiva no escrivão ou no delegado, toda pergunta que ele fizer, não use o seu direito de ficar calado. Não responda. Ah, você está me chamando de bandido? Negativo. Eu estou falando que você não tem habilidade jurídica para responder nada e depois vai virar seu problema. Não tem nada de malandragem nisso. Apesar de eu ser jurista por formação, não falo isso para cobertar ninguém. Mas é simplesmente para você ter chance técnica de resolver os problemas. Então se alguém falar para você assim, você tem o direito de permanecer calado. Não, eu quero só fazer pergunta. Acabou a vida da pessoa. Não responda, só faça pergunta. Ela vai apelar com você rapidinho. Quem está aqui na condição de fazer pergunta sou eu.